Olá, queridos, está no ar mais um Cabeça para Cima, sempre aqui trazendo para você assuntos importantes para nossa reflexão, para que a gente possa ganhar qualidade de vida e efetivamente viver uma vida melhor, uma vida de cabeça para cima, uma vida plena e abundante, como o próprio Senhor Jesus pensou para cada um de nós e preparou para cada um de nós, não é mesmo? E é muito bom saber que a gente tem conseguido alcançar o nosso objetivo de levar esse amor de Jesus, esse cuidado dele até você a cada dia e assim abençoar a sua vida. Muito bom contar com a sua participação, ter a sua presença conosco em cada um dos nossos programas e também ao longo da programação de toda a Rede Boas Novas de televisão. É uma honra ter você aqui nos assistindo e participando conosco. Continue mandando as suas sugestões, as suas críticas também, a sugestão de tema que você quer ver discutido aqui no nosso programa. E a gente vai ter o maior prazer de buscar especialistas para refletir junto com você a cada dia, tá bom? Carinho para cada um de vocês. E vocês sabem que todos os dias aqui eu não posso deixar de agradecer a você, querido semeador de Boas Novas, que tem nos ajudado a cumprir a nossa missão, que tem orado pela Boas Novas, que tem contribuído financeiramente. E eu quero dizer para você que não importa o valor com que você contribui, seja ele qual for, ele é bênção e ele faz diferença sim, porque quem usa esse valor, quem trabalha com aquilo que você semeia aqui é o Senhor Jesus. E você já pensou o que é um pão, um peixe na mão do Senhor? Ele multiplica, ele faz milagres. E é isso que ele tem feito a cada dia conosco aqui na Rede Boas Novas de televisão. Por isso, nós louvamos a Deus pela sua vida, pelo seu movimento de semear no reino de Deus e pedimos a Ele que te cubra de graça e de misericórdia e que mantenha acesa essa chama de semear no reino de Deus. A todos vocês que nos acompanham, graça, paz e que a boa mão do Senhor, ela permaneça sobre a vida de cada um de vocês. Cabeça para Cima de hoje vai trazer um tema aqui que é instigante, talvez seja provocativo também. Existe uma expressão popular, né, que a gente usa e ouve muito, falar de que esse mundo está louco, né? E às vezes parece que ele está mesmo. Quando a gente começa a olhar as relações humanas, a política, as guerras, os preconceitos, a economia, quando a gente começa a olhar para nós mesmos e ver quanto a gente vive sem tempo, na verdade, correndo atrás do vento, a gente fica perguntando, o que está acontecendo? Será que esse mundo está louco mesmo? É bom frisar que o Senhor Deus, quando Ele criou o mundo, Ele o criou perfeito. Absolutamente perfeito. E deixou aí por conta de nós, humanos, cuidarmos desse mundo. E se ele está louco, cabe uma pergunta. Como anda a nossa saúde mental? Nós vamos conversar sobre isso no Cabeça para Cima de hoje. Começamos com o informativo. O dia parece que tem menos de 24 horas e não temos tempo para fazer tudo o que precisamos. A sensação é de angústia. A consequência é que estamos cada vez mais cansados, sedentários, com uma alimentação péssima e abrindo portas para doenças como a depressão, síndromes do toque, pânico e principalmente doenças desencadeadas pelo estresse. Na verdade, estamos muito sujeitos a ter esses problemas, uma vez que estamos na mesma rotina do mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% das pessoas se encontram em níveis de estresse crônico. Mas temos em nossas mãos a oportunidade de fazermos diferente e vivermos uma vida longe do estresse. Para combater o estresse, precisamos identificar as principais causas dele, para não cairmos em uma emboscada. Geralmente pensamos que somente a rotina de trabalho e estudos é responsável por provocar esse estresse todo, mas angústias e situações de irritabilidade e tristeza também levam o nosso corpo a uma reação fisiológica, pela qual somos surpreendidos. Pois é, né, gente? É isso aí. A gente vive cada dia mais atarefado, cheio de coisas. A gente fala que o mundo está louco, mas, na verdade, nós humanos, nós pessoas que movemos esse mundo, que fazemos as coisas acontecerem, que deterioramos, que construímos,
que bom que a gente até vive um momento em que se chama atenção para a questão de sustentabilidade, porque a gente chama atenção para a questão de saúde física, saúde mental das pessoas, porque é preciso voltar às veredas antigas para que a gente possa desfrutar de um mundo melhor. E aí, não tem jeito, cada um de nós faz parte dessa história, cada um de nós. Seja criança, seja adulto, seja idoso, cada um de nós faz parte dessa história. O mundo é responsabilidade nossa. E dentro desse contexto, nós temos que ter responsabilidade com cada um de nós, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como anda a sua saúde mental? Como anda a nossa saúde mental? É o que a gente vai conversar no programa de hoje. Para isso, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio Salomão Gualberto de Oliveira, ele que é psicólogo clínico e também gestalt terapeuta. Muitíssimo obrigada por dar tempo para a gente aqui. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer poder vir aqui falar sobre esse tema tão importante. O mundo está louco? O mundo está louco e está adoecido. Louco e adoecido, né? Sim. Louco e adoecido. E também quero apresentar para vocês a Esther Câmara, Esther psicóloga clínica, é também coach. Também muitíssimo obrigada por dar tempo para a gente aqui no programa. Um prazer ter você aqui. Prazer também, eu que agradeço o convite. E na sua opinião, o mundo está louco? Estamos caminhando, né, para alguns dias difíceis, mas eu tenho certeza que com o trabalho que nós vamos conversar aqui hoje, a gente vai conseguir dar uma melhora, né? É isso aí. E assim, é bacana quando a gente pode pensar, e quando a gente estava falando sobre esse tema e se preparando para a gente conversar aqui, porque coisas que não saíam da minha cabeça, né? Primeiro que a gente fala, o mundo está louco, mas espera lá, quem é o mundo, né? Sim. Quem é o mundo? O mundo está bom, tem as coisas físicas, a natureza, etc. Mas a natureza muda por ação do homem também, né? As coisas mudam, a terra muda, a qualidade da terra, da alimentação, mas muda por ação do homem também. Então, quando a gente fala desse mundo louco, a gente está falando de nós humanos, né? A gente está falando dos seres humanos. E vocês aqui, especialistas, concordando que a gente está aí no caminho de uma loucura, me remete a um versículo da Bíblia que eu gosto demais dele, né? Que é o versículo que diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Quando a gente conhece um assunto, se a gente reflete sobre ele, a gente pode mudar o mundo, né? Se a gente muda a cabeça da gente, de repente a gente pode mudar o mundo. É por isso que a gente está aqui hoje, gente, conversando com você, ajudando você a refletir sobre esse tema super, super importante, né? Falando aí sobre a questão de saúde mental. Vamos começar falando o que é saúde mental? Sim, vamos. É importante desmistificar esse tema também, né? É um tema que é muito importante nós tocarmos nesse ponto, porque, infelizmente, como você disse, nós estamos caminhando, né, para alguns dias difíceis, mas isso não quer dizer que não tenha solução. Verdade. Hoje nós temos aí uma palavrinha que está muito famosa, resiliência, e é justamente, eu acho que é um dos pontos centrais sobre saúde mental. É saber dar a volta por cima, passar pelas dificuldades, mas caminhar para um mundo melhor, pensamentos mais positivos, né? Verdade. E isso tem a ver, como você falou, com as nossas crenças internas, com aquilo que a gente acredita. Princípios, valores, crenças. Sim. É isso mesmo, né? Sim, sim. É importante também pensar esse lugar de saúde, né? Que às vezes fica um pouco fantasioso, como se fosse um lugar a ser alcançado estático, né? Que não se transforma, que não se renova, né? A saúde, ela é muito mais uma atitude perante a vida, né? É muito mais uma atitude de resiliência, de fluidez, né? Do que um lugar onde a gente vai alcançar e vai ficar saudável e não vai sair de lá, né? A todo tempo a gente tem que estar revisando esse lugar, né? O que é saúde, né? Onde eu quero chegar? Existe uma vida, né, sem sofrimento, sem angústia, né? Sem passar por tristezas, né? E talvez seja um lugar inalcançável, né? Então é revisar isso, assim, o que tem apesar da tristeza, né? Como eu me posiciono saudavelmente apesar das angústias que eu vivo, né?
Acho que é importante pensar isso. Eu acho que a gente já começa assim com conceitos fantásticos, né? Vocês trazendo à tona aí, nos ajudando a relembrar conceitos fantásticos, porque realmente muita gente tem muito preconceito. Quando a gente fala de saúde mental, acabou. Se pensa em loucura, se pensa, né, naquela coisa dos hospitais já, hospitais de loucos, etc, né? Ai, sabe, a pessoa está ficando louca e aí há uma fuga, porque a gente começa a não entender o que de fato é saúde mental ou doença mental, né? E ela é muito mais ampla do que essa questão, né? E a gente, quando começa a entrar num pique de não conseguir perceber o que vem pela frente, muitas vezes isso nos adoece. A gente adoece pela tristeza, a gente adoece pelo desejo não realizado, pela insatisfação, né, com coisas que às vezes não fazem sentido, né? Porque, como dizia Salomão, a gente fica correndo atrás do vento de verdade. E a outra coisa aí, né, que você coloca é dessa questão da gente poder estar atento a todos esses conceitos, da gente poder ser agente dessa transformação. E como que saúde é um negócio assim, que você tem, mas que ela pode passar rapidinho. Você conquista, você pode perder, mas você pode ganhar, né? E graças a Deus tem esse movimento, porque isso nos permite movimento contínuo, conquistas contínuas e transformações contínuas, né? Nada é impossível. Nada é impossível. Sim. E nós não somos estáticos, né? Isso. Nós somos, como você disse, seres em movimento. E assim como complementando a fala do meu colega Salomão, nós somos biopsicossociais, ou seja, nós temos que pensar na saúde mental não como rótulo, mas sim como o ser humano em movimento e em construção. Né? Isso aí. É o que faz nós passarmos pelos momentos difíceis, pelas dificuldades, essa questão do autoconhecimento, da gente olhar para si e também olhar para o mundo. Né? Nosso mundo interno reflete o mundo externo. E quando a gente se conhece, quando a gente começa a entender as nossas forças e fraquezas, porque todos nós temos forças e fraquezas, ninguém é só forte, nem ninguém é só fraco, né? Todos nós temos pontos fortes e temos pontos fracos. Se a gente conhece isso, a gente consegue ter mais resiliência, consegue enfrentar as coisas difíceis, as tristezas, né? Que o mais importante é como a gente passa por essa questão. Hoje fala-se muito disso, né? O mais importante é como você encara, como você enfrenta, como você sai do outro lado, porque também isso é bíblico. No mundo, nós teremos aflições. Nós vamos ter problema. Quem te disse que Deus prometeu um negócio assim que ninguém tem problema nenhum, está errado. Isso não é bíblico, né? O que a Bíblia nos ensina, o que Deus nos assegura é que no mundo a gente vai ter aflição, porém Ele nos dá a solução tranquila, absoluta, que é ter de bom ânimo, né? Ele nos dá a oportunidade de crescer, né? Isso aí. Isso aí. E o crescimento justamente vem de passar por esses momentos, né? A resiliência, ela traz esse conceito. A resiliência não quer dizer você não sofrer, mas sim você sair transformado daquela situação. Verdade. E eu creio que é um dos termos que está mais recorrente, justamente por esses momentos difíceis que a gente tem passado, mas que traz um aprendizado, o autoconhecimento, o desenvolvimento. E é uma das formas da gente também estar em contato com o outro e desenvolver outros aspectos, né, importantes, como a empatia, gratidão. Coisas que estão ficando aí, às vezes, muito perdidas, né? Sim. E é muito importante falar sobre isso também, porque atualmente existe um discurso muito grande de tentar fugir dessas situações, né? As pessoas não querem mais se dar conta das suas tristezas, das suas angústias e procuram fugas de mais diversos tipos. Às vezes uma medicação exagerada, né? Automedicação, né? Ninguém quer se dar conta, né? Do seu adoecimento. Ninguém quer entender como, né? Você foi parar naquele lugar, né? E o que quer dizer você estar estabelecendo uma relação, né, com o outro, né, deprimida, ansiosa, né? Então é importantíssimo para melhorar a nossa saúde parar,
né, e observar, né, a si mesmo, né, e se conhecer para entender o que está acontecendo ali. Né? Perfeito. E você diz assim, né? Muitas vezes a gente não sabe como foi parar ali. A gente sequer percebe que fomos nós mesmos que nos colocamos naquela situação. E que se nós nos colocamos, a gente pode Isso é o mais importante. se retirar dela, né? A gente pode fazer algo para provocar essa mudança. Olha só, aqui o tempo passa rápido, eu já preciso ir para o intervalo. Vou para o intervalo e eu volto com vocês. Eu queria entender quais são os sintomas que a gente pode colocar de uma saúde mental ou de uma falta de saúde mental, né? Quais são os sintomas que a gente pode perceber nas pessoas que estão perdendo a saúde mental, né? A gente fala em tantas coisas, né? Mal do século, estresse, depressão, etc. Mas esses são os rótulos, como vocês já disseram. Como é que a gente percebe? Estou citando só dois, certamente vocês têm mais coisas para dizer para a gente. Como é que a gente percebe que a gente está perdendo essa saúde mental? Tá legal? Vou para o intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Hoje aqui conversando com você sobre saúde mental. E para ajudar você a fortalecer a sua saúde mental, quero deixar um outro versículo com você. Preenche a tua memória, preenche a tua cabeça com coisas que podem te trazer esperança. Isso ajuda demais e faz com que a gente consiga caminhar muito mais com esperança e com saúde. Né? É uma dica aí para vocês. Então, como é que a gente pode... Vocês concordaram, né, que a gente está num mundo mais adoecido, essa coisa toda. Por que a gente sinaliza, a gente diz isso, que o mundo está mais adoecido, que as pessoas estão mais adoecidas? Quais são os sintomas que a gente percebe nas pessoas desse adoecimento mental? É muito importante a questão do autoconhecimento, justamente para ter essa percepção, né? Mas eu creio que os prejuízos, a pessoa tem que estar atenta aos prejuízos que ela tem ao longo da vida. No caso de relacionamentos, é bom a percepção dos relacionamentos, como está a questão do trabalho, a questão familiar. Isso geram sinais, né, esses relacionamentos, que a pessoa pode se auto-perceber e aí procurar ajuda. Né? E como a gente disse no início do programa, não focar nos rótulos, né, mas sim no que pode ser feito a partir dali. Sim, a ansiedade, né, é uma coisa muito comum, né? Acho que a gente vive numa sociedade ansiosa, né, é um bom indicativo de uma perda de saúde, né, mental, né? A gente tem a depressão, né? Todas as disfuncionalidades, eu acho que isso é mais importante, né? Quando a gente começa a perceber, né, que a gente está perdendo a capacidade, né, de lidar, né, de forma mais coerente e equilibrada com nossos problemas no dia a dia, né, é aí que a gente deve ficar atento, né, para um processo de autoconhecimento e de revisar a nossa forma de estabelecer contato com o mundo, né, as nossas relações. Então, isso é um bom indicador, né? Será que eu estou conseguindo lidar com os meus problemas de forma equilibrada, né, coerente, né? Será que eu estou sendo feliz, né, no que eu estou fazendo? Está me dando prazer? Né? Eu vivo uma vida alegre, né? Eu vivo uma vida que eu acordo de manhã e agradeço, né, aos céus, a Deus, seja lá quem for, né, por estar existindo, né? Ou estou vivendo uma vida que não me anima mais, que eu não tenho mais prazer, né? Que eu não tenho mais vontade, né? Que é uma vida burocrática, né? Funcional, né? Eu vou cumprindo, eu acordo, tomo café, vou trabalhar, mas eu não sinto prazer nisso, né? É mais um hábito, uma obrigação, né, do que algo prazeroso. Eu acho que isso é um bom indicativo, né? Para poder pensar a saúde mental. Será que eu estou adoecendo, né? E a gente muitas vezes fala assim, né? Será que eu estou conseguindo lidar com as adversidades? Será que eu estou conseguindo lidar com as tristezas, com essas coisas do dia a dia? Mas você sabe que eu colocaria
também, será que eu estou conseguindo lidar com as coisas positivas da minha vida? Com o dinheiro Perfeito. farto que eu tenho, Perfeito. né? Com os amigos que eu tenho, né? Com os filhos, com as crianças. Será que eu estou conseguindo lidar bacana com isso? Ou, de repente, eu esbanjo, eu até subjugo, né? Porque eu posso, então subjugo. Isso também é uma forma de doença, não é? Não? Sim, Também. complementando até o que o meu amigo Salomão falou, a gente sempre pensa em saúde mental olhando para os aspectos disfuncionais e a gente não percebe o funcional. E é justamente isso é a proposta da psicoterapia, né? Não só focar nos aspectos disfuncionais, mas saber valorizar aquilo que está funcionando, aquilo que está pleno. E assim como você colocou também no início, a esperança, né? Que é um dos resgates que o trabalho da psicoterapia tem de importante quando nós falamos sobre saúde mental. Gratidão, esperança e outras também emoções positivas, né? Porque a gente tem que, é claro, olhar para o que não funciona, mas também saber valorizar aquilo que funciona e dar um sentido, né? Uma vida com propósito e de acordo, sendo coerente com os nossos valores. Isso é tão real que a gente tem visto essa questão, né, do estresse, da ansiedade, as pessoas com um dia super cheio. Parece a sensação de todo mundo, acho que é a sua sensação também, é que o dia encurtou, né? Parece que o tempo está menor. A gente... Ontem era Natal, o Natal já está chegando de novo, parece que, meu Deus, o ano agora não tem mais 365 dias, né? Parece que ele está menor porque a gente não tem mais tempo para nada. E muitos especialistas como vocês têm sinalizado que nós não temos mais tempo para contemplar. Sim. Né? Para contemplar, para não fazer nada, para jogar conversa fora com amigos, né? Para viver a vida. A gente fica correndo atrás do trabalho para ganhar dinheiro, e eu me pergunto, para quê? Para que você quer dinheiro? O que é que você faz com o dinheiro que você ganha? Você está aplicando isso na sua vida, né? Para trazer benefícios? Qual o sentido disso, né? Para que você quer ganhar dinheiro? Para que você está estabelecendo esse tipo de vida, né? Qual o propósito disso? Eu acho que tem uma perda de propósito. As pessoas fazem, né? Vivem suas vidas sem se perguntar, né? O que elas querem. Só por um movimento extremamente automático, né? Cada vez mais atropelado pelo tempo, cada vez menos eu tenho, como você disse, né? Tempo de parar para pensar sobre a vida, sobre o que eu quero, sobre as minhas questões. Não tenho tempo livre. Né? Até porque socialmente, né? Isso é um senso comum, coloca-se parar para poder pensar, ter tempo livre, como uma coisa que fosse ruim, né? Pejorativo, né? A gente vive numa sociedade de produção que parar e analisar a si mesmo é perda de tempo. Não, o tempo é dinheiro, né? Então você está perdendo o tempo. E quando que não? Que quando você para, né? E fica com esse tempo consigo mesmo, né? Pensando sobre a sua vida, sobre o que rumo tomar, é um tempo extremamente produtivo. Né? É um tempo que proporciona uma saúde melhor, uma qualidade, né? Eu digo assim, o mundo ele é dinâmico e ele muda o tempo inteiro. E as nossas necessidades, elas vão mudando também, né? E se a gente não acompanha a mudança das nossas necessidades, a gente continua buscando coisas que já não são mais necessárias para a gente. E isso é um dos motivos do nosso adoecimento. É verdade. É bacana, assim, né? Vocês estão falando e eu fico pensando também nisso. A gente, muitas vezes, faz isso. Trabalha para ganhar dinheiro, para poder, lá quando ficar velhinho, aproveitar, né? Só que a vida é agora, né? A vida é agora. A gente acha que ter afeto pelo outro é dar um presente. Gente, eu detesto dar presente para as pessoas, assim, por exemplo, nas datas certas. Sabe aquela data que todo mundo dá? Porque parece que é obrigação, né? Se você não der, fica mal, né? Mas a gente acha que a afetividade agora é você dar alguma coisa. Quando, na verdade, às vezes um abraço, uma palavra, um beijo, né? Um carinho, ele é muito mais importante. Isso é qualidade de vida, isso é saúde mental também, sabia? E a gente precisa resgatar essas questões, né? A gente precisa resgatar essas questões. Atualmente, quais são os principais fatores de
falta de saúde mental? O que a gente fala muito, né? Tem ansiedade, tem um estresse que vem aí, depressão como o mal do século. Efetivamente são? Qual o peso disso hoje? O que causa, especialmente essas questões, e como a gente pode lidar com isso? Um monte de coisa junto, mas é para a gente poder falar, Sim, né? sem barreiras. Isso são sintomas, né? É claro que a depressão ela não surge do nada. Ela antes teve alguns fatores ali que contribuíram para a doença acontecer. Mas eu digo principalmente, né, nós comentamos aqui esses aspectos funcionais, eles contribuem, que nós não fazemos, né, no nosso dia a dia, como não apreciar, como não estar presente. Relações positivas fazem com que a gente possa não adoecer, não chegar à doença. Então, é muito importante a gente falar sobre a questão da prevenção, né? Antes de chegar à doença, a gente tem como prevenir isso, de fato. E, é claro, ela acontece, mas a gente, se tiver um trabalho anteriormente a isso, que possa gerar uma qualidade de vida e que possa prevenir, é muito melhor. Ela acontece, mas de repente, se você se conhece, você consegue ter resiliência, se você consegue enfrentar de uma forma positiva, sair do outro lado, você sai muito mais forte, Com né? certeza. Sai muito mais forte, não é isso? Fortalecido, sim, porque você o processo de adoecimento, ele tem a capacidade de te mostrar outras versões mais potentes de si mesmo, entendeu? Você consegue desenvolver ferramentas para sair daquela situação. Às vezes, se você não passa por algum problema, se você não enfrenta uma situação difícil, você jamais vai enxergar uma ferramenta sua, né? Uma capacidade de sair daquele lugar. Então, a gente olha para o mundo hoje, a gente vê, né, tantas guerras assim, a violência, pessoas matando outras pessoas de uma maneira tão fria, de uma maneira tão cruel. As pessoas preocupadas com seu próprio umbigo. A gente vê, né, a questão dos refugiados no mundo inteiro, um país achando que ele não tem que cuidar do outro. A gente dá mais importância a uma realidade do país do que ao ser humano, por exemplo. Então, a gente olha para esse mundo e a gente diz, de fato, o mundo está louco. Como a gente pode reverter isso do ponto de vista que eu acho que ele vem pelo individual, né? E claro que se reflete nos sistemas políticos, etc. Mas como fazer para a gente reverter essa questão? Como prevenir, né? E dar um passo atrás nessa loucura do mundo para torná-lo melhor. Reconhecer isso e abrir um espaço como esse, eu acho que já é um dos primeiros passos mais importantes, né? A questão da informação também é muito importante na saúde mental, porque quando a gente fala desses acontecimentos, a gente vê o ser humano, né, caminhando a passos largos para essas questões difíceis, mas informar e reconhecer esses aspectos, eu acho que é um dos passos importantes, porque quando a gente não toca nesses assuntos, a gente sempre deixa de lado e aí as coisas vão acontecendo e tomam justamente essas proporções, né? Sim. É importante entender onde você está, né? Entender e reconhecer, né? E às vezes o movimento de não reconhecer, de não querer assumir que você está com algum problema, passa muito por essa questão, assim, não posso ficar desse jeito, né? É vergonhoso, né, dizer que eu estou estressado, né? É difícil você virar para alguém, assim, principalmente com um discurso que tem estabelecido de que, né, a gente tem que ser feliz, a gente tem que estar bem o tempo inteiro. É difícil virar para o nosso amigo ou para o nosso colega e falar, olha, eu não estou legal, eu não estou bem, eu estou precisando de ajuda, né? Porque a gente quer sempre esconder isso, quer manter uma imagem, né, de vida feliz, né, e que muitas vezes não é real. Então, reconhecer é o primeiro passo, né, para poder buscar ajuda, né? Sem reconhecimento não tem como. Vou provocar vocês numa coisa, sabe por quê? Eu acho que, por exemplo, doença, acho que você passar por um deserto, de repente, né, enfrentar uma crise financeira, como a gente está vivendo agora, não tem nada a ver com felicidade. Foi provocativo mesmo. Né? Porque isso são circunstâncias, felicidade não é isso. Sim, né? sim. A gente pode sim estar doente e se a gente tem um potencial de mente, né, com fé, trabalhado, saudável, a gente vai passar por isso
com muito mais consistência e de uma forma feliz. Talvez o nosso conceito de felicidade, ele seja muito distorcido, né? A gente pensa que felicidade é só sininho tocando, é só sorriso no rosto, etc. Fala sério. Eu sou psicóloga positiva e a gente, quando usa esse termo positivo, a gente pensa numa vida, né? Flores, claro, a vida como ela é, né? E antes da gente falar de felicidade, a gente tem que falar de história, e todo indivíduo tem a sua história, e a gente tem que olhar para esses aspectos, passado, presente e futuro. E é importante esse ponto que você tocou sobre o ideal da felicidade, né? Cada um vive a sua maneira e acha que é felicidade. E o que eu digo geralmente que atrapalha o caminho da felicidade é justamente não viver a sua própria subjetividade, ou seja, o que eu tenho para mim, o que é ser feliz para mim, não é o mesmo que ser feliz para o outro, né? E aí a gente passa a vida sempre vivendo a felicidade, o querer do outro, sem olhar para as nossas questões. E aí parte para o adoecimento. Sim, a felicidade é colocada como um objetivo externo a ser alcançada, né? Feliz é a meta, né? É alcançar a meta. Eu penso que não. Eu penso que o processo de viver o caminho, né? De percorrer a jornada da existência é um processo de felicidade, né? Você não chega à felicidade, a felicidade te acompanha, né? Eu acho que é mais por aí, né? A felicidade está dentro de você, basta você fazer contato com ela, né? Entender, se escutar, né? Se ouvir e não buscar fora, né? Bacana. Muito bem, a gente já precisa ir para o nosso intervalo de novo, né? Vou dar minha paradinha aqui e volto. Eu queria entender com vocês, a gente nessa correria toda de vida, tem um cansaço físico, mas parece que o pior, né, o mais pesado é o cansaço mental, né? Quais são os sinais de um cansaço mental? Como é que esse cansaço mental ele pode se refletir na gente, né? E ele pode se refletir fisicamente. Um cansaço mental, um adoecimento mental, ele pode ter reflexos físicos, ele pode paralisar uma pessoa. Como é que isso se reflete? Como a gente pode lidar com essa história? De novo, né? A gente sempre quer saber o que acontece, mas como eu posso sair dessa? Eu não quero ficar nesse negócio, não. Eu quero sair dessa, né? Eu quero fazer a diferença, eu quero superar e conseguir aí a bendita resiliência, né? Para poder seguir em frente e viver feliz, tá? Mas eu vou para o intervalo agora. Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, queridos. Você está ansioso? Anda ansioso, anda estressado? Por quê? Talvez esteja faltando confiança em você, em algo, em alguém que pode efetivamente nos ajudar a ter a tão falada resiliência. Tem um conselho para você. Olha os lírios dos campos, olha as flores, olha os pássaros. Eles estão aí. Eles se vestem de uma forma esplendorosa todos os dias. Os pássaros, eles têm o que comer todos os dias. Será que eles vivem assim, ansiosos? Eles vivem trabalhando para poder ter a sua comida? Não. Eles têm alguém que provê, que é Deus, né? Confia em Deus, né? Busca essa confiança, busca abrigo nele. E eu garanto para você que a tua ansiedade, o teu estresse, ele vai passar. Não estou dizendo que você não vai ter, não, tá? Eu estou dizendo que você vai passar muito melhor por ele. É promessa de Deus, não é mesmo? É promessa de Deus, sem dúvida nenhuma, né? E aí a gente estava falando nisso, a gente fica nesse cansaço físico, né? Trabalha, corre, pá, tá. Chega o final do dia super cansado, né? Mas, muitas vezes, pior do que o cansaço físico é o cansaço mental. A gente hoje está falando de mente. Como é que esse cansaço mental, a gente pode entender que está cansado mentalmente, como é que ele se reflete na vida da gente, na saúde geral? Através desses sintomas, né, como a gente conversou no bloco anterior, sempre prestar atenção nos relacionamentos, na condução da sua vida no trabalho, às vezes uma vida com sentido, eu diria. Né? Quando a gente não vive uma vida com sentido, a gente vai se adequando ao que dá para fazer. E aí começam a surgir os sintomas. Né?
E essas questões, é muito comum as pessoas começarem sempre a reclamar das questões pessoais através dos relacionamentos. E isso é um ponto importante para ser percebido, né? Tanto ver o outro, mas também se perceber. E o desgaste físico, ele vem justamente dessas situações recorrentes. Né? Quando você não ajusta uma situação, você abre brechas e lacunas para outras situações. E aí, cada vez mais, essa pessoa vai tendo uma vida mais dolorosa, mais desgastante e com alguns prejuízos emocionais. E é sempre bom pensar, né? Eu, enquanto gestalterapeuta, acredito que a gente é um organismo, né? E corpo e mente são vieses desse organismo, né? Então, quando a gente adoece, quando a gente se estressa, quando a gente passa por alguma dificuldade, não é necessariamente a mente ou o corpo que está passando por isso, mas é o organismo como um todo. Né? Então, os nossos processos mentais, eles são análogos aos processos físicos, né? Então, a gente adoece tanto com o corpo quanto com a mente, né? E esse processo, às vezes, a gente quer dividir, né? Falar, não, minha cabeça está boa, mas meu corpo está ruim. É tudo uma coisa só, né? Faz parte de um processo. Então, é bom também prestar atenção nesse corpo, né? Prestar atenção tanto nos seus pensamentos, mas principalmente nos seus sentimentos, né? Uma das chaves do autoconhecimento, né? Uma das chaves de você ter, né, uma saúde mais completa, né? Uma percepção melhor de si mesmo, é você entender o que você está sentindo, né? Prestar atenção nas suas emoções, né, que muitas vezes são renegadas, né? A gente tem essa mania de sempre prestar atenção no que eu estou pensando. O que você está pensando, né? O que passa pela sua cabeça, né? E tão importante quanto isso é o que passa dentro do seu corpo, né? Quais são as suas sensações, né? E muitas vezes você justamente perder esse contato com os seus sentimentos, né, e ficar aprisionado numa rede de pensamentos é o motivo, né, pelo qual você se estressa. Né? Você fica preso naqueles pensamentos, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, e não presta atenção no seu sentimento. Isso vale para homem e para mulher, né? Também. Para homem e mulher, né? Porque quando a gente fala em sentimento relacionado a homem, vai, não, mas pera lá, isso é coisa de mulher, né? O negócio de sentimento é coisa de mulher. Homem é razão, não tem nada de emoção. Lê do engano, né? Não tem nada a ver. Sim, é importantíssimo, né? Eu até estava falando sobre isso em algumas palestras que eu participei com um amigo meu, né, falando sobre esse estereótipo do homem que não pode sentir, né? Essa construção social, né? Que o papel do homem é um papel muito mais de razão e de emoção, né? E como que o homem de hoje, né? Como é que o homem contemporâneo sofre, né, com essa impossibilidade, né, de fazer contato com os seus sentimentos, né? Essa coerção social, né? O homem não pode chorar, né? O homem não pode ser sensível, né? Isso produz um adoecimento também, né? Já que você estava falando das causas, né? Esses mitos, né, sociais, né, produzem também esse tipo de adoecimento. Né? E a grande questão é que são coisas, são conceitos e princípios que nós mesmos criamos, né? Nós mesmos criamos, nós desenvolvemos na educação dos nossos filhos, e está nas nossas mãos mudar isso, para mostrar que ter sentimento é uma coisa natural. Deus colocou isso na gente, é natural de homens e de mulheres, né? Assim como a razão ser racional é também um privilégio das mulheres, numa boa, sem problema nenhum, né? E a gente poder lidar com isso, quebrar com esse, né, paradigma, é super importante, né? Super importante, porque isso abre portas, isso cria saúde, isso nos traz, né, uma maior qualidade de vida, com certeza, uma maior qualidade de vida. Hoje a gente tem, apesar de tantas atividades, uma questão que é muito falada, que é o sedentarismo. O sedentarismo, ele pode atrapalhar a nossa saúde mental? Com certeza, até porque, como o Salomão colocou, quando a gente fala de mente, a gente está automaticamente falando do corpo, né? Eles estão interligados. E a saúde mental é justamente a busca pela qualidade de vida, né? Que é você estar em movimento. Você está dentro do seu propósito de vida, te coloca, né, você em movimento, tanto psicologicamente quanto
falando do corpo também, né? Porque as atividades físicas, elas ajudam a gente a criar, né, mais resistência, força e também a entender o nosso corpo, né? A compreender como as funcionalidades, né? Sim. Isso é importante que ela falou, né? Porque o sentido da palavra existência, né? É ir para fora, é ser lançado, né? É se jogar, é dinamismo, né? Então, vida é isso, vida é movimento, né? É estar aí, né? Então, quando a gente tem esse sedentarismo, né? Essa paralisação da vida, né? Isso provoca, né, fatalmente, muitas complicações, muito sofrimento psíquico, né? Talvez por isso, né, Sérgio Rolando, estou pensando que talvez por isso fale-se tanto hoje na importância do exercício físico até, né? Muito importante. Muitas vezes o exercício físico, ele é necessário não apenas para trazer performance física para ninguém, mas quando você consegue se exercitar, isso traz saúde para o físico, traz saúde para a mente, né? Ele vai atuar de uma maneira geral no organismo da gente. Eu gosto muito desse conceito de que vida é movimento, eu gosto disso, né? Eu acho que é bacana, porque... E nesse aspecto, né, as pessoas ligavam justamente o exercício físico, a prática de algum esporte, à questão estética. Mas a gente pôde ver, né, nas Olimpíadas, e a gente viu o quanto é importante a superação, a resiliência, a esperança. O esporte, ele traz esses outros conceitos também. Verdade. Então, é um conjunto, né? Mente e corpo ali o tempo todo trabalhando juntos, e os resultados, eles são cientificamente comprovados, né? Se uma pessoa fizer um exame de sangue e durante uns 6 meses, 1 ano, ela fizer um outro exame, ela vai ver que a taxa de alguns hormônios, algumas taxas importantes foram diminuídas, né? Algumas causas de doenças também são diminuídos, alguns fatores de risco. Então, é um conjunto, né? A importância dos dois trabalhando juntos, mente e corpo, movimento. Movimento, isso aí, movimento, né? Aliás, falando em movimento, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês lembram do MOVA, que a gente já falou aqui no Cabeça para Cima sobre ele? Movimento, objetivo, vida e alimentação, né? São as 4 letrinhas mágicas disso. Uma dica para vocês: no próximo sábado, lá na Primeira Igreja Batista de Copacabana, vai acontecer um evento do MOVA lá, completamente gratuito. E no nosso Facebook, eu vou colocar uma nota sobre isso para vocês também terem informação de horário e tudo, mas gratuito. E é lá um momento de incentivo a que vocês possam, né? Cada um de nós possa se movimentar e com isso ter mais vida, e vida saudável, vida com abundância. Gente, eu queria aproveitar vocês, né, que são especialistas nessa história, que vocês pudessem dar dicas aqui para a gente de como fazer, que exercícios ou que coisas podem nos ajudar a melhorar a nossa saúde mental, né? Tem uma coisa que sempre se fala muito na meditação. A meditação é mesmo uma ferramenta bacana para ajudar na saúde mental. Que outras vocês poderiam sugerir? Com certeza. Meditação é uma delas, né? Eu costumo dizer que um hábito diário muito importante é a gratidão. Mas quando a gente fala de gratidão, a gente pensa que seria em algo, né, espalhafatoso, algo grandioso, e não é. A gratidão pelas simples coisas do dia a dia, como receber o telefonema de uma pessoa querida, ou escrever uma carta, né? Se bem que hoje em dia a gente não tem esse hábito, mas... Um WhatsApp. Eu acho que eu fui bem distante. Mas entrar em contato com pessoas queridas, agradecer por esses fatores é muito importante. Mas só para te colocar, olha, escrever uma carta ainda é muito bacana. Sim, é muito gostoso a gente receber. E é terapêutico também, né? Porque aí vem as questões de perdão, trazem outras questões importantes que a gente também pode colocar como ferramentas, né, para ter uma melhor qualidade de vida. Mas eu colocaria que a gratidão, ela realmente traz efeitos muito positivos e seria um exercício bacana, né? Cada dia agradecer por algo que não seja grandioso, algo simples, mas que teve sentido. Ser grato pela vida, ser grato pela saúde, ser grato pela doença, ser grato pela comida, Com ser certeza. grato pela chuva, ser grato pela vida, né? Simplesmente ser grato é algo que é um sentimento, né? Que ele vai fazer toda a diferença de verdade.
Eu acho que é um negócio bacana mesmo. Sim, é verdade. É muito interessante e muito bacana isso que vocês estão falando, que realmente funciona e é bem legal ser grato por tudo isso. E existem, assim, diversas formas, né? Você falou meditação, exercício físico, terapia, né? A gente parar para entender o que está acontecendo com a gente, né? Tem diversas ferramentas poderosíssimas, né? Para ir em direção a uma saúde mental, uma qualidade de vida melhor, né? Só que o que eu considero que é mais importante nisso tudo, né, mais do que a gente oferecer algumas ferramentas, é desenvolver nas pessoas a capacidade delas se perguntarem o que elas querem, né? Qual dessas ferramentas, né, vai proporcionar um nível de prazer e felicidade, né, para elas maior. Né? Então, tem gente, por exemplo, que não gosta muito de fazer meditação, né? Então, tudo bem, né? Então, tem uma outra coisa que, de repente, alguma coisa mais terapêutica. Tem gente que gosta de escrever, vocês falaram da carta, né? Isso produz uma alegria maior e nisso produz qualidade de vida, né? Produz um bem-estar melhor. Então, é importante que a pessoa se questione, né, o que traz felicidade para ela. Verdade. Eu acho que é muito bacana isso que você está colocando, porque é uma coisa assim, né, que não tem uma fórmula mágica que a gente diz, você tem que fazer A, B, C, D, E, F. Não, você tem que olhar para você. A gente vai voltar para o autoconhecimento, né? Vai voltar para si mesmo, para a gente poder se olhar e para a gente poder se conhecer. E é isso, né? É isso. Eu já vou para o intervalo. Eu vou para o intervalo e quando eu voltar a gente faz os nossos comentários finais. Eu deixo você falar o que você ia falar agora. Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. É isso aí. Na minha linha de hoje, tem um ditado popular que diz assim, que as melhores coisas da vida não são coisas. Já pensou nisso? Pois toma isso para a tua vida e você vai ver que é um barato, né? Porque realmente as melhores coisas da vida não são coisas, são pessoas, etc. Né? Pois é, gente, a gente está aqui, né, quase no final do nosso programa já, numa reflexão boa sobre a questão da saúde mental e, propositalmente, a gente está aqui ampliando essa questão do nosso olhar para a saúde mental, né, porque são coisas tão simples dentro dessa linha, né? São atitudes da gente, né? São a gente não ficar olhando só para o nosso umbigo, embora parta da gente, que vai trazer para a gente uma saúde mental, né, um bem-estar social. Não existe a gente estar bem se o mundo não estiver bem, né? A gente é parte desse contexto. E tudo. Mas cortei você lá e você ia falar alguma coisa? Eu ia falar ainda nesse tema, né, de ferramentas que podem possibilitar um bem-estar maior, e é uma coisa que eu sempre faço pergunta aos meus clientes, né, que parece uma pergunta inocente à primeira vista, né, e até boba, né, que é: o que te traz felicidade? Né? O que te deixa feliz? Né? Muitas vezes as pessoas... Isso é comercial de supermercado. É verdade, mas... excelente comercial. Mas é uma pergunta poderosíssima, né, porque as pessoas perderam a capacidade de identificar o que torna elas felizes. É verdade. Né? E quando você consegue retomar isso, né? Nossa, eu fico feliz aqui eu me sinto bem, né? Você tem uma chance maior de ficar nesse lugar e desenvolver um bem-estar melhor. Isso aí, ter saúde física e saúde mental. E a responsabilidade também, né, Salomão? Sim. Eu acho que essa pergunta traz uma responsabilidade, né? Na verdade, a gente sempre projeta a felicidade nos outros, nas coisas, e quando você pergunta o que é felicidade para você, realmente traz essa questão da responsabilidade. O quanto e o que eu tenho feito para realmente viver o meu ideal, a minha felicidade. O quanto eu fico perto ou longe do que me traz feliz, né? O quanto eu me coloco no lugar de distância, né, disso que é o que realmente importa e traz sentido para a minha vida. Né? E, mais uma vez, frisando, depende completamente de nós essa busca, né, desse lugar, o movimento de superação, o movimento de vencer as barreiras. Lembrando que a saúde mental, ela nos ajuda a viver melhor, né? E saúde mental não é só loucura, não. É tudo isso que a gente já falou até aqui, né?
E o perdão, a gratidão, eu acho que eu quero deixar isso marcado aqui no final. O perdão, a gratidão, a contemplação, né? A confiança no Senhor. Tudo isso nos traz efetivamente uma saúde mental, né? Obrigadíssima pela presença de vocês aqui hoje, né? Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme vir aqui, né? Poder falar do que eu amo, do que eu gosto, né? E de alguma forma respondendo, né? Pensando na pergunta que eu fiz e respondendo, para mim, isso me traz felicidade. Bacana. Poder falar das coisas que eu amo, que para mim são importantes na minha vida, né? Então, eu agradeço muito o convite. Bacana. E você que escolheu uma profissão que tem tudo a ver, né? Em fazer os outros felizes. Parabéns. Obrigadíssima. Obrigado. Também gostaria de agradecer o convite e deixar, né, essa palavra convite, que as situações que a gente passa na nossa vida são convites, né, para a gente se perceber e perceber o que nós estamos vivendo. Bacana. Então, gostaria de agradecer ao programa, à família e a Deus pela participação. Amém. Obrigada a vocês e especialmente a você que nos acompanhou até agora aqui no Cabeça para Cima. Termina o programa, você já sabe, com boa música. E hoje o Marquinhos Gomes canta pra gente. Paz. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal.